E aí, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma palavra abençoada diretamente do céu para o seu coração, irmãos. Deus tem falado muito comigo esses últimos dias a respeito desse tema que eu vou estar trazendo hoje através desse vídeo, e eu acredito que você vai sair edificado depois de assistir esse vídeo. Então fica até o final, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo tocar, trabalhar na sua vida, no seu coração, através de você simplesmente sensibilizar para a palavra de Deus poder entrar na sua vida. Porque a palavra, irmãos, ela transforma, a palavra de Deus ela é eficaz, ela produz frutos, produz efeito, produz resultados se você deixar ela agir, se você deixar a palavra trabalhar na sua vida. Então hoje eu queria estar trazendo uma palavra que fala justamente sobre o ato de profetizar, de falar a palavra de Deus. E existe um texto bastante conhecido que se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 37, vai falar sobre a ordem de Deus para esse profeta de nome Ezequiel. E a palavra de Deus diz assim no capítulo 37, versículo 1: A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor, tu o sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então essa passagem é bem conhecida e fala sobre um momento a qual o Senhor leva o profeta, conduz o profeta a um vale. E a palavra diz que esse vale é um vale de ossos, e de ossos muito secos. E Deus ele fala com o profeta para profetizar sobre esse vale. Mas antes de Deus falar para o profeta profetizar, acontecem ainda dois episódios, acontecem duas coisas que eu gostaria de estar chamando a atenção. E o primeiro é que o Senhor ele conduz o profeta para aquele vale, para aquele cenário, para aquele local, para que ele venha sentir, para que ele venha entender o local a qual ele precisa profetizar. Porque a profecia ela faz mais sentido quando o profeta percebe o cenário, percebe a situação, percebe a necessidade de uma palavra de vida, de uma palavra vinda diretamente do céu. E é por isso que Deus, antes de solicitar, de ordenar que o profeta profetizasse para aquele vale, ele conduz Ezequiel até aquele vale, até aquele local, para que ele viesse ver, para que ele viesse sentir o porquê ou para que ele precisava profetizar. E a segunda coisa que me chama a atenção é que Deus pergunta ao profeta: Ezequiel, será se esse vale de ossos pode reviver? E eu fiquei me perguntando que se o profeta tivesse: Senhor, eu acho que não, porque o vale é de ossos muito secos, a palavra diz que é um vale de ossos sequíssimos. E talvez pela visão do homem, ele pudesse dizer: Senhor, eu acho que não, eu acho que esse vale não pode viver, porque está muito seco, é praticamente impossível. Mas o profeta não respondeu assim. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E nesse momento eu venho entender que o Senhor viu a fé de Ezequiel. Ezequiel não arriscou limitar o poder de Deus. Porque, irmãos, o homem vê de uma forma e Deus vê de outra forma. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Certamente Ezequiel poderia dizer: Senhor, eu acho que não, acho que esse vale não pode reviver. Está praticamente impossível esse vale de ossos sequíssimos reviver. Mas o profeta não responde assim, ele coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, tu sabes. E por isso Deus fala: então profetiza. Porque eu vi, Ezequiel, em você a sua fé, eu vi que você não limitou o meu poder, a minha ação. Porque assim como a palavra diz que o Deus não vê como o homem vê, a palavra também diz que para Deus nada é impossível. Então a fé de Ezequiel foi justamente nisso, em saber que para Deus não seria impossível reviver aquele vale de ossos secos. E em seguida ele fala: então Ezequiel, se tu teve fé, se tu não limitou o meu poder, profetiza.
Profetiza sobre esse vale, profetiza o Espírito sobre este vale, que ele vai reviver, os ossos eles vão se juntar, o músculo ele vai começar a se formar, a pele vai encobrir e vai surgir vida, vai gerar vida através da tua profecia. E assim o profeta faz, ele profetiza, ele fala aquilo que o Senhor mandou falar. Ser profeta é isso. Ser profeta é ter fé naquele que mandou falar. Ser profeta é ser boca de Deus. Ser profeta, irmãos, é falar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Ser profeta é confiar, não duvidar e, acima de tudo, obedecer no Deus que mandou o profeta profetizar. E assim Ezequiel fez, teve fé, confiou e o Senhor falou, então profetiza, e assim ele também fez e profetizou. E nessa passagem, irmãos, eu consigo ter alguns pensamentos acerca da profecia, acerca daquilo que o Senhor tem para falar ou para fazer através das nossas vidas. E hoje eu queria trazer apenas 6 pensamentos sobre o que eu devo profetizar. E a primeira coisa que eu devo profetizar é aquilo que o Senhor mandar eu falar. Mas como é que eu sei o que é que Deus quer falar através da minha vida? Ou como é que eu sei o que Deus tem para falar? Só você pode saber. Só você pode buscar por essa revelação, por esse entendimento, por essa intimidade que Deus tem e quer falar através da sua vida. A palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim que eu te respondo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que ainda não sabe. Então nós só vamos saber o que Deus tem para falar, para nos usar ou nos fazer de instrumento seu para falarmos para outras pessoas, se a gente buscar por essa revelação, se a gente buscar e clamar por essas respostas. O clamor é algo muito mais profundo do que uma conversa mais rasa, digamos assim. O Senhor quer que a gente clame, que a gente invoque, que a gente chame o céu para as nossas vidas, que a gente chame o Espírito Santo e clame por essas respostas. E assim ele responde e anuncia coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos e aqueles a qual nós iremos profetizar também não sabem. A segunda coisa que eu devo profetizar são bênçãos. Porque está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de bênçãos, de coisas boas, eu vou profetizar naturalmente coisas boas. Mas se o meu coração está cheio de coisas ruins, eu vou profetizar coisas ruins. Então é preciso que nós profetizemos bênçãos. E para isso é preciso que enchemos o nosso coração de coisas boas e de bênçãos. A própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, as boas novas de Jesus são as bênçãos a qual nós devemos nos alimentar, para assim também profetizar. Então é preciso se encher de bênçãos. E a gente se enche de bênção quando a gente busca por isso na palavra de Deus, se aprofundando na palavra, buscando pela palavra, buscando ler mais as Escrituras, se encher da palavra de Deus, não só os evangelhos, mas a Bíblia como um todo, se alimentar desse alimento espiritual, e assim eu estou enchendo meu coração de bênçãos e de coisas boas. E quando eu faço isso, é natural que eu venha profetizar bênçãos também, porque a boca vai falar o que o coração está cheio. A terceira coisa que nós devemos profetizar é a cura, é o milagre, é a saúde. Porque um dos principais ministérios de Jesus, durante o seu ministério, na verdade, era curar. A palavra diz a todo momento que Jesus saía de uma cidade para outra, mas no meio do caminho ele curava, ele fazia milagre, ele sarava enfermos, ele libertava endemoniados. Jesus ele tem prazer em curar. E às vezes ele quer nos usar para isso também, para que nossa boca venha ser a fonte dessa cura, venha ser a profecia a qual o Senhor age em outras vidas através de nós. Então por que não também profetizar cura, profetizar saúde, profetizar milagre na vida de quem precisa? A nossa boca tem esse poder. A palavra diz que nossa boca tem 2 poderes, está escrito em Tiago capítulo 3, que a nossa boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar também. Como foi dito no segundo tópico que nós devemos profetizar bênçãos, a nossa boca tem o poder de abençoar, assim como também de amaldiçoar. Então, se a gente escolher profetizar bênçãos, para a saúde também será uma verdade. Eu profetizo cura, eu profetizo saúde, eu profetizo o milagre na sua vida.
A quarta coisa que nós devemos profetizar é a vitória. Por que vitória? Porque com Cristo, irmãos, nós somos vencedores. Muitas vezes a gente não quer se agarrar nessa promessa, inclusive a vitória é uma promessa, mas essa promessa ela precisa ser uma realidade, ela precisa ser profetizada na nossa vida, porque quando a gente profetiza, isso se torna cada vez mais uma realidade. Ou será se você quer ser um derrotado, quer ser um perdedor? Não, ninguém quer ser um perdedor, ninguém quer ser um derrotado. Nós precisamos ser vitoriosos, principalmente diante das coisas ruins, principalmente diante do maligno, das adversidades que a gente enfrenta. Precisamos sair vitoriosos e para isso precisamos também profetizar a vitória. A palavra de Deus diz que em Cristo e com Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus também diz que no mundo nós até teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e Ele nos deu participação na sua vitória e por isso devemos nos alegrar e também profetizar a vitória. A vitória é necessária, embora tenhamos dias difíceis, porque sem a vitória nós não conseguimos enfrentar os dias difíceis, nós não conseguimos ter fé de que dias melhores virão. Alguns personagens da Bíblia precisaram passar por seus momentos de vitória. Por exemplo, José precisou vencer o processo, José precisou vencer a tentação da esposa de Potifar, José precisou vencer o sentimento de vingança contra os seus irmãos. Foi preciso vitória na vida de José. Davi venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante. Elias venceu o medo de morrer. Pedro venceu o remorso de ter traído Jesus. Diferente de Judas, que por ter traído Jesus foi cometer o suicídio, Pedro precisou vencer o remorso porque Pedro também traiu Jesus. Imagina se ele não tivesse vencido esse remorso. Certamente Pedro não teria feito o que fez, não teria se cumprido na vida de Pedro as promessas que Jesus havia feito para ele. Então é preciso também ser declarado vitória, ser profetizado vitória, porque é um desejo, é uma vontade, é um direito outorgado por Jesus para as nossas vidas, sermos coparticipantes da sua vitória, se crermos nele, se estivermos com ele. O que garante a vitória é o Espírito Santo de Deus. E uma das nossas maiores vitórias é justamente saber que temos Deus, saber que temos Jesus do nosso lado, saber que temos o Espírito Santo nos dado como uma promessa por Jesus Cristo. Essa é uma das nossas maiores vitórias, é saber que temos a vida do nosso lado, o Espírito Santo nos sustentando do nosso lado. A quinta coisa que nós devemos profetizar é vida, é unção, é Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Porque o que trouxe vida para aqueles ossos secos foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a unção, é a vida a qual o Senhor derramou sobre aqueles ossos. Sem unção não há vida. Sem a presença de Deus não há avivamento, não há vida. Então é preciso ser profetizado vida. É preciso ser profetizado a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a sua vida, a vida dos seus próximos, dos seus parentes de perto ou de longe. Então profetize vida sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Profetize unção, profetize o Espírito Santo, a presença de Deus, porque quando a gente profetiza, ela se torna uma realidade. E para encerrar, a sexta coisa que nós devemos profetizar é futuro, é fé de que as coisas vão melhorar, é fé em um futuro de paz, de prosperidade, é um futuro de bênçãos que o Senhor nos promete. A palavra diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu bem sei o que eu penso sobre vocês, o que eu tenho preparado para vocês. Um futuro de paz e não de mal, um futuro de prosperidade e não de guerra e não de escassez para vocês dar o fim que desejarem. Deus ele tem preparado para cada um de nós um futuro bom, um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro de concretização de promessas, de promessas cumpridas de Deus nas nossas vidas. Esse é o futuro que Deus tem para nós. E nós só precisamos, então,
ter fé nesse futuro, se agarrar nas promessas do Senhor e caminhar em direção a esse futuro e também profetizar futuro, não só na minha vida, mas na vida de quem me rodeia, de quem precisa ouvir a palavra de Deus, que é a única que traz esperança, que traz um futuro para cada um de nós. Então eu encerro por aqui com essas 6 coisas que nós devemos profetizar. E se essa mensagem tocou no seu coração, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para os seus amigos, seus familiares. Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você ajuda o crescimento do canal, a gente consegue ter melhores resultados. Então, Deus abençoe e até a próxima.